Bom, paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou bastante alegre, porque já fazia alguns dias na qual não estava presente aqui na igreja, aqui da congregação aqui da Sucupira. Confesso para todos que estava com bastante saudade de estar aqui contemplando. Talvez o ruim, é a gente contemplar esses bancos vazios, na qual por muitas vezes contemplamos eles tão cheios de pessoas e também um tempo cheio da presença de Deus. Mas sabemos que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não tem sido dias fáceis, tem sido dias difíceis, mas na qual a igreja do Senhor, ela tem que estar preparada para esses dias, porque tudo que tem acontecido sobre as nações é cumprimento das Sagradas Escrituras. Já estava previsto na palavra do Senhor, escrita há mais de 2000 anos atrás, que tudo isso que está vindo sobre as nações já era escrito pelos nossos antepassados, pelos nossos irmãos que passaram antes de nós, através de profecias. Então bem sabemos que por mais que seja difícil, por mais que temos passado por lutas, por dificuldades, nós ainda cremos no Deus do impossível, cremos no Deus que eu tenho certeza que tem agido sobre a sua igreja. Hoje eu quero trazer uma rápida palavra para os irmãos meditarem. Eu estava meditando nessa palavra há alguns dias e vendo que por mais que a gente queira, muitas vezes, pregar uma outra palavra, por mais que muitas vezes a gente queira trazer um outro tipo de ensinamento, um outro tipo de palavra para a igreja, ou para quem está de repente tendo acesso a esta mensagem, dificilmente a gente não vai conseguir falar o que tem acontecido nos últimos dias. Por quê, irmãos? A gente não consegue fugir desse assunto. Eu queria muitas vezes fugir desse assunto. Quem sabe isso aí ia trazer um alento, uma calma, para as almas, para os corações. Mas então nós temos que entender que nesses últimos dias que Deus tem permitido que as nações passem por essa pandemia, passem por esse vírus que tem devastado as nações. Deus está querendo que nós levantemos a nossa voz para dizer para o mundo: Jesus está voltando. E nos últimos dias muitas pessoas têm brincado, muitas pessoas estavam achando que Jesus não ia voltar, que Deus não ia lançar a sua ira sobre as nações, mas nós estamos vendo agora que Deus, Ele se levantou do seu trono e Ele tem mostrado a sua ira sobre as nações, porque as pessoas têm brincado de ser crente, as pessoas têm brincado com Deus. Eu quero meditar com os irmãos alguns versos aqui no livro de Crônicas, capítulo 7, bastante conhecido, quem sabe tem sido um dos versículos mais lidos dos últimos dias, porque vem falando algumas coisas a respeito disso. A Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 7, a partir do versículo 11, diz o seguinte: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou a fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, mas se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que este fizer a este lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nós vemos aqui uma palavra bastante conhecida. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele termina a construção do templo. E a partir da hora que ele termina a construção do templo, nós vamos ver aqui no versículo 11, no versículo 12, que de noite o Senhor apareceu para Salomão, e de noite Deus falou uma coisa interessante para Salomão. Deus falou para Salomão o seguinte: ó Salomão, eu ouvi a tua oração. E nós temos que entender o seguinte, irmãos: nos últimos dias, o que vai fazer a diferença para o mundo,
é a palavra oração. E muitas pessoas estavam fugindo da oração. Muitas pessoas não queriam saber de oração. Muitas pessoas não tinham comunhão com Deus na oração. Muitas pessoas tinham comunhão com Deus vindo para a igreja, tinham comunhão com Deus, quem sabe cantando nos departamentos, mas não tinha comunhão com Deus na oração. E a Bíblia vai dizer que quando Deus apareceu para Salomão, ele disse o seguinte para Salomão: ó, eu ouvi a tua oração. Deus tem que ouvir a nossa oração, irmãos. A palavra-chave é oração. A segunda palavra-chave é que Deus tem que ouvir a nossa oração. Joel, mas eu tenho orado. Joel, mas eu tenho clamado. Será que nós temos feito do jeito certo? Será que nós temos orado da forma certa? Será que a gente não tem pedido para que Deus acabe logo com essa pandemia, para que só o meu problema seja resolvido? Mas será que a gente não quer entender o propósito de Deus para os últimos dias da terra? Porque muitas vezes nós queremos, irmãos, o bem que muitas vezes é para nós. Mas nós temos que entender que o nosso Senhor, Ele é dono de tudo, e Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você, e Ele sabe o que é melhor para todas as nações, porque não somos só nós que temos enfrentado essa dificuldade, são várias nações que têm enfrentado essa dificuldade, mas nós temos que entender o seguinte, irmãos, que o nosso papel é dobrar os nossos joelhos, é colocar a nossa cara no pó e apresentar ao nosso Deus essas nações, e para que Deus possa fazer segundo a vontade dEle, porque a Bíblia diz, e nós pregamos dessa forma, que a vontade do Senhor é o que é boa, perfeita e agradável. E se Deus permitiu que isso acontecesse sobre a terra, nós temos que entender que Deus ele tem algum plano através dessa pandemia. Eu creio que muitas vezes, que agora nesses últimos dias, pessoas vão voltar para o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que se não for pelo amor, vai ser pela dor, e tem muitas pessoas voltando pela dor, muitas pessoas voltando pela enfermidade, muitas pessoas voltando pela dor da falta do emprego, muitas pessoas voltando para o Senhor, porque não está tendo alimento dentro da sua casa. Então a oração ela vai fazer toda a diferença, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que depois de Deus falar que escolheu aquele tempo, aquele lugar, que vai ser o seguinte: eu escolhi esta casa, aqui vai ser casa de oração, aqui o meu nome vai estar perpetuamente. O interessante é que a gente vai entender, irmãos, que no versículo 13, Deus vai dizer o seguinte para Salomão: ó, o seguinte, mas se de repente, em algum momento, eu fizer o seguinte, se eu cerrar o céu, se eu fizer mais o quê? Ele diz o seguinte: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ou seja, Deus enviou a peste, irmãos. Deus enviou a peste. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus, quando ele estava falando com Salomão, ele quis dizer o seguinte: ó Salomão, eu quero ver até onde vai a fé do povo, eu quero ver se realmente o povo vai estar nessa casa, se realmente eles confiam no Deus que eles servem, se realmente eles confiam no Deus que eles estão adorando, se realmente eles confiam no Deus que eles pregam por aí, que ele diz que é um Deus bom. E da mesma forma Deus está dizendo para você nessa noite: será que realmente você confia nesse Deus, conforme você dizia, quando a sua cesta estava cheia, quando o seu bolso estava cheio, quando a sua conta bancária tinha dinheiro, quando lá na sua empresa tudo ia bem, você dizia que o seu Deus era todo poderoso. E agora, quando Deus cerrou agora, irmãos, Deus fechou a torneira, os comércios fecharam, o dinheiro acabou, e o povo está desesperado. E agora nós, como igreja, será que nós vamos continuar pregando o mesmo Deus da mesma forma, com a mesma autoridade que nós pregávamos antes? Ou será que agora, quando a luta realmente bateu a minha porta, eu vou ficar agora desesperado também, e agora já não vou acreditar mais no Deus que eu sirvo? E a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus falando para Salomão era mais ou menos isso aqui, irmão. Eu quero ver, aí no versículo 17, diz assim: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e se fizeres segundo como te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine sobre Israel. Porém, tem uma situação, versículo 19: porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos escrevi, e fordes e servirdes a outro Deus e adorardes, então eu vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei
longe da minha presença, e a tornarei provérbio e montejo entre todos os povos. Nós temos que entender o seguinte, que do mesmo jeito que tem a bênção quando nós estamos buscando a Deus, também tem a maldição quando nós não fazemos a vontade de Deus. E o povo, irmãos, nos últimos dias não estava fazendo a vontade de Deus. Estamos vivendo no século 21, onde tem pessoas ainda que ainda não estão buscando a Deus verdadeiramente, não tem clamado a Deus como tem que clamar, não tem orado como tem que orar, não tem colocado a sua vida no altar como tem que colocar. Agora eu fico imaginando, se vem somente uma pandemia dessa, e já está todo esse alarme, imagine se fosse o soar da trombeta, irmãos. Quantas pessoas não tinham nem ouvido o soar da trombeta? Eu estava esses dias para trás, comentei com a minha esposa e falei para ela o seguinte: eu estava vindo na EPNB, foi bem nos inícios aí desse decreto, e aí eu fiquei pasmo, fiquei assim, meu Deus, Senhor, será que Jesus voltou? E eu fiquei, porque cadê o povo? Aonde está todo mundo? Estava deserto, em pleno dia da semana. Eu nunca tinha visto uma situação dessa, e eu fiquei imaginando naquele momento, meu Deus, imagina se a trombeta tivesse tocado, imagina se realmente a trombeta tivesse tocado. Será que eu tinha subido? Será que o meu irmão tinha subido? Será que a igreja do Senhor tinha subido? Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com A, com B, com isso, com aquilo, e esquecemos realmente que Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo. E nós temos que entendermos que o propósito da igreja aqui na terra é pregar a palavra do Senhor, mas o nosso maior objetivo é alcançar a salvação a qual nos espera, porque eu tenho certeza que quando Jesus voltar, que nós subimos para os céus, vai acabar o dor, vai acabar o sofrimento, vai acabar essa angústia que muitas vezes nós temos passado. Eu tenho estado preocupado, irmãos, porque eu trabalho com comércio, mas eu tenho recebido tanta ligação. Ontem, 9h pouca da noite, recebi a ligação de um cliente chorando, desesperado, porque ele também é do comércio, não sabe o que fazer. As pessoas estão desse jeito, e ele falou desse jeito para mim: Joel, eu tenho visto que você é crente, que você serve a Deus, não esquece de mim não, ora por mim, porque eu também mereço oração. Sabe o que é isso, irmão? As nações, o povo está desesperado, e agora eles têm procurado, e muitas vezes a igreja aparentemente está de portas fechadas, irmão, mas nós estamos de porta aberta na nossa casa, para poder orar por esse povo, para poder falar para eles que ainda tem solução. Quantas pessoas, irmão, nesses últimos dias estão suicidando, tirando as suas vidas, porque viu o seu negócio embora. Pessoas que investiram, quem sabe, milhões e milhares de dinheiro agora no início do ano, nos seus comércios, e tudo foi por água abaixo. Essas pessoas estão desesperadas, achando que não tem mais jeito para a sua vida. Mas eu digo para você nessa noite, quem sabe é você. Quem sabe você está dessa forma, falando: meu, não tem mais jeito, eu perdi tudo que eu investi eu perdi. Eu quero dizer para você, se Jesus Cristo ainda não voltou para buscar a tua igreja, ainda tem jeito para mim, ainda tem jeito para você. Basta a gente se converter dos nossos maus caminhos, e a Bíblia diz que nós temos que converter, nós temos que orar, nós temos que buscar a face do Senhor. E a Bíblia vai dizer que depois que a gente fizer isso, depois que a gente buscar, depois que a gente orar, depois que a gente sair do nosso mau caminho, aí a Bíblia vai dizer o seguinte, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A oração agora nesse momento é você. Você é a chave da vitória da sua casa, você é a chave da vitória da sua família, dos seus familiares, da sua empresa. Você é a chave da oração. Se você orar, se você buscar, se você se humilhar na presença de Deus, eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele vai se levantar do trono e Ele vai dar vitória para você. Por mais que o mundo desacredite, por mais que o mundo ache que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que vai demorar não sei quantos anos para a economia voltar a andar, mais ou menos, mas eu digo para você que o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono do impossível, e eu tenho certeza que se Ele quiser amanhã, Ele acaba com tudo, e a vitória chega nas tuas mãos. Eu quero deixar essa palavra de reflexão para você nessa noite, dizendo o seguinte, que por mais que o mundo diga que não tem jeito, nós ainda continuaremos pregando que Jesus Cristo, Ele é bom, Jesus Cristo, Ele é fiel, Jesus Cristo, Ele é o único capaz de tirar as nações desse sofrimento, e que nós possamos continuar orando, irmãos,
porque a pandemia está deixando de ser uma guerra de um vírus para se tornar uma guerra política, e o povo está no meio desse fogo cruzado, sem saber o que fazer. Mas eu digo para você, continue com o seu joelho dobrado, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é um Deus justo, e Ele não vai deixar que o seu povo pereça, porque a política, porque a A, B está querendo se prevalecer com isso. Mas eu tenho certeza que Ele vai dar vitória para o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.